Não existe amor mais sincero do que o amor à comida. Essa frase eu não sei direito de quem é, mas ela ilustra muito bem o papo de hoje. Mas é uma delícia. Eu adoro esse chá, sou viciada nele. Toda vez que eu venho aqui, as meninas já sabem o chá, mais alguma coisa? A Val, pra mim, é uma referência, né, gente, pra falar de restaurante, de serviço, de atendimento. Valéria Gonçalves atua na área da gastronomia paulistana há cerca de 10 anos. Nesses 10 anos, ela passou por restaurantes renomados, reconhecidos internacionalmente, e ela conta um pouquinho pra gente um pouco dessa fotografia que São Paulo representa na cena mundial da gastronomia e conta um pouco também de como que é a caminhada de quem decide ser um profissional excelente na área. Se você conhece alguém que ama gastronomia, que quer saber mais sobre São Paulo, que quer trabalhar nessa área de alimentos e bebidas, marca a pessoa aqui. Fiquem com a gente, é com vocês, Val. Vamos tentar falar primeiro de São Paulo. Ah, legal. São Paulo é considerada a capital mundial da gastronomia, capital latino-americana da boa mesa e é a segunda maior cidade em número de restaurantes. O mercado gourmet envolve uma cadeia gigantesca e seu multiculturalismo representa 52 tipos de cozinha. Dentre os seus 55 mil estabelecimentos de alimentos e bebidas, temos cerca de 15 mil restaurantes, 500 churrascarias, 250 restaurantes japoneses, 20 mil bares, 3.200 padarias, 4.500 pizzarias, 60 restaurantes vegetarianos, 2.000 opções de delivery. E aí, tá com fome? A gente começou a conversar, estamos aqui, Jardins aqui, né, Val? Aqui, na verdade, é Pinheiros, né? A gente está numa divisa Jardim Europa, Pinheiros, na Joaquim Antunes, mais diretamente falando. Joaquim Antunes agora está voltando a ser um corredor gastronômico. Temos o Mani, que é uma estrela Michelin atualmente, né? Então já traz bastante público. E temos outros restaurantes aqui na rua, temos o Ravioli para chegar, o Niaya, que é um restaurante japonês, uma pegada também de um restaurante japonês estrelado, misturando um pouquinho de contemporaneidade. E viemos parar aqui nesse corredor gastronômico trazendo a nova cozinha italiana do chefe Salvatore Eloy. E temos o Sage também, que é um árabe, só para completar. Na mesma rua, tudo na mesma rua. Que legal. O contraste de São Paulo é muito interessante, porque tem um japonês, um italiano, um contemporâneo, Sim. e isso é a cidade inteira, né? Exatamente. Então, E é muito, São Paulo é muito chama louco. atenção por isso, né? Exatamente. Isso que é interessante, né? Porque existe restaurante para todos os gostos. Ser uma capital gastronômica é justamente isso, né? Você, além de ter um público de todos os lugares do mundo, ter restaurantes de todos os lugares do mundo. Então, para tudo você tem algum cantinho. Eu quero café, eu quero italiano, eu quero japonês, eu quero árabe, eu quero só comer um bolo, quero levar um pãozinho para casa. Então, tudo acaba ganhando um significado assim muito importante. Já parte um pouquinho da própria essa secção que a própria culinária francesa, né, seguiu. Então, desde a parte dali os grandes padeiros, os grandes chefes, as grandes patisseries, né, as grandes confeitarias, o pessoal que trabalha só com embutidos, né, que é a charcuterie. Então, essa divisão ela é necessária justamente para quando você direciona, você foca no seu produto, investe naquele produto e melhora aquele produto e não simplesmente abrange tudo e faz de tudo numa qualidade mediana, né? Seria a questão de se profissionalizar. Exatamente. Né? Que, aliás, é um tema do nosso papo de hoje também. Sim, exato. Conta um pouquinho pra gente, Val, assim, tudo que você já fez como profissional dessa área de alimentos e bebidas e como é que foi essa trajetória, esse crescimento, essa preparação intensa? Sim, desde o começo mesmo, na época que eu trabalhei como garçonete, eu sempre me preocupei. Na época eu tive uma pessoa que me auxiliou bastante, na época era a Tiziana, que fez o meu treinamento como garçonete para entender o que era o menu, o que era a filosofia da casa, o que era o estudo que a chefe na época tinha feito, né, tinha trabalhado. Isso começou a me fazer entender o que era de fato uma gastronomia. Não é minimizando uma lanchonete ou um simples café, mas quando você trabalha com uma gastronomia, aquilo tem um significado de descoberta para o cliente, então
você precisa, de fato, respeitar aquilo e fazer com que aquilo seja um momento marcante para a pessoa, justificar a presença dela ali na sua frente. Então, trazer um bom serviço, saber apresentar bem um prato, entender a trajetória do chefe. Então, é um complexo, são várias coisas envolvidas, né? Existe um tripé que faz com que a gente avalie um restaurante, que é serviço, gastronomia e o ambiente. Então, tudo isso, quando a gente está dentro de um restaurante, você pode parar para analisar. Você vai olhar o ambiente que você está, você vai olhar em volta, você vai ver, então, como os funcionários vão te tratar, se eles sorriem, se não sorriem, como eles são, se são muito tímidos, se eles conhecem o chefe, como você apresenta os pratos, como é a apresentação dos pratos. Então, são muitas coisas para serem avaliadas. Quando eu entrei nessa área, a minha intenção não era ser mais uma. Eu queria ser uma boa profissional, uma profissional que de fato marcasse, que fosse lembrada. Então isso começou já desde a minha faculdade de turismo e hospitalidade, começou a me fazer enxergar o que eu podia melhorar, né? Então foi aí que eu entrei no investimento, desde o idioma, desde os cursos de oratória, de expressão verbal, de escutatória, porque é importante escutar o que o cliente quer. Então, tudo isso é muito, muito importante. Esse psicológico, essa preparação psicológica, ela precisa existir primeiro na gente que atende, e é isso que começa a trazer esse diferencial de serviço que São Paulo tem. Então, São Paulo, hoje em dia, a gente tem alguns restaurantes renomados, né, aqui em São Paulo. E o diferencial de serviço de São Paulo, ele se nota justamente por conta dessa preocupação que é maior. Ela vai além de simplesmente colocar um prato na sua frente e pronto, tá bom, levou a conta, tudo ok. Não, a gente se preocupa se o cliente vai gostar, se ele vai amar, se ele vai indicar a outra pessoa, se ele vai retornar. É maravilhoso sentir que ele gostou, que ele está voltando, que ele está apresentando para amigos, para a família. Então isso não tem dinheiro que possa pagar esse tipo de satisfação do profissional que ama a área de gastronomia, de alimentos e bebidas. É verdade. Então, você trabalhou já no Brasil a Gosto. Isso, como garçonete. Mais renomados um também, renomado, né? Exatamente. Na época tinha já uma certa fama, porque foi uma chefe que teve teve a sacada, ousadia, a né? ousadia de visitar vários estados e trazer os pratos regionais da forma que eles eram feitos pelas famílias. Então ela ficou hospedada em casas de famílias nas cidadezinhas e ela trouxe para o Brasil a Gosto justamente essas receitas de uma forma muito autêntica. E isso na época já era algo que chamava muita atenção, então foi maravilhoso, aprendi muita coisa ali. E Depois tive você foi pro Dom. a oportunidade justamente de passar pelo Dom, aí já não mais como garçonete, não mais na atuação de sala, mas sim com o acolhimento. E eu valorizo muito essa posição de acolhimento, de ser a anfitriã, de ser a hostess, de sorrir, de bem tratar, de orientar, de direcionar, de acolher com relação até a um casaco, uma bolsa, qualquer coisa que a pessoa precise. Então é muito importante isso. Poucos são os lugares que entendem essa postura, sabe? Se de repente existe um problema numa reserva, se a pessoa de repente é um pouco mais ríspida, como retribuir de uma forma que ela fique mais calma, que você resolva aquele problema. Então, a partir dali eu comecei a enxergar de uma outra forma, né? Então, passando da sala para o acolhimento e agora com o Salvatore Eloy para a metria, onde você volta a ter um contato então com esses clientes que foram acolhidos. Então você acolhe novamente a mesa, se apresenta uma proposta gastronômica de descoberta, uma riqueza muito grande com relação a essa expectativa, você trabalhar a expectativa do cliente como um todo. Então, um cuidado muito grande de ter esse contato com a comida, para apresentar
de uma forma muito fidedigna ao cliente, até porque estamos nas eras das restrições, intolerâncias, Verdade. né? Então, tudo isso, todos os pequenos detalhes, eles são muito importantes serem trabalhados. Não esquecer de nada. E, ao mesmo tempo, ter o contato, então, com o ingrediente, com o vinho, com o chefe, com o cliente, com a minha equipe. Tudo isso, no final, gera um resultado maravilhoso, positivo sempre, mesmo com as minúcias dos probleminhas internos que sempre podem acontecer, mas é mágico, é uma delícia trabalhar com isso, é muito bom. Com certeza São Paulo conseguiu esse título por conta de profissionais que foram se aprimorando. Sim. Não somente por conta da comida. Exatamente. Não é isso? Como é que foi essa sua trajetória? Assim, você sempre foi sagaz por ter mais conhecimento e você sempre foi procurando se atualizar? Ou, de certa forma, foram os lugares que te exigiam? Olha, de fato, os lugares nunca exigem. Nunca exigem. É muito raro hoje em dia você ser exigida, pedem até graduação, alguma coisa, mas quando você chega na área de alimentos e bebidas, de restaurante, pode perceber, não tem pessoas com uma formação mesmo. Então, tudo você corre atrás. E a minha preocupação sempre foi como atender melhor, como ser melhor, né? Como dar o meu melhor. Então, se alguém quiser trabalhar e ser o melhor na área, a gente entende que tem que estar dentro dele essa vontade Exatamente. de se destacar. Exatamente. Hoje você fala quantas línguas, Val? Bom, estou partindo aí para mais uma, então, português, francês, inglês, espanhol e vamos para o italiano. É uma língua divertida. É uma língua divertida. Então aí comecei agora há pouco tempo, mas é uma delícia justamente porque você já acaba tendo contato junto com o cardápio e o chefe, que é da Sardenha, né? Ah, ele também fala. Então ele é italiano, ajuda. Então quer pedir alguma coisa, você já sabe a palavra, já fala em italiano mesmo. Mas é gostoso, é ótimo justamente para aumentar o leque de comunicação, né? De pessoas com que você consegue se comunicar. Então, o meio de gastronomia atrai muitos turistas, né? E, então, por isso, né, Valéria é formada em turismo, hospitalidade, turista, então tá tudo ali no meio. A gente recebe também muitos turistas do mundo inteiro. Passei pelo Hotel Unique, onde tinha também toda essa dimensão de público, né, do mundo inteiro. O melhor da América Latina, melhor espaço de eventos, enfim. É um espaço turístico lá, então quanto mais idiomas falamos, mais conseguimos nos comunicar, né? É importante. É verdade. Pode ter gente que está pensando, mas eu não posso ser excelente porque eu tenho que ter muito dinheiro para conseguir fazer todos os cursos que a Valéria conseguiu fazer. Isso é verdade ou é mito? Não, é mito, é mito. Hoje em dia a gente tem acessibilidade, sobretudo virtual. Existe uma riqueza que ninguém te tira e ela é o conhecimento. O meu pai sempre me falou, então, se você não tem dinheiro para pagar um curso ou quem te ensine, com certeza existe uma maneira de você chegar lá. Então, para isso existe o ser autodidata. Então, o material está ali, você tem revistas que custam 10, 15, 20 reais, isso não é nada perto do conhecimento que você vai agregar a você. Ou internet, que você acha tudo. Não tem o que não se ache na internet. E se você tem disciplina, você aprende, você aplica, você estuda de novo, você faz a sua reflexão. E é desse jeito, todos os dias. Então, o conhecimento, ele está aí para todos. Então, falta o interesse de muitos de não se acomodar e buscar o seu melhor e colocar o seu melhor ali naquela atuação, né? Então, é uma coisa que eu busco para mim, é uma coisa que eu tento passar a minha equipe, né? As pessoas que me conhecem, como você. Então, sempre foi uma coisa que eu acredito piamente, não tem ninguém que mude esse pensamento. Então, eu acredito que a gente pode tudo e tudo depende de nós. É a gente que tem que dar o start. É verdade, eu acredito também. 10 anos que você está nessa área.
Nesses 10 anos, o que mudou em relação à gastronomia? Muita coisa assim mudou. Nossa, como mudou. O Brasil ganhou, nos últimos 10 anos, o Brasil ganhou um destaque muito grande com relação à gastronomia e, sobretudo, aos produtos que nós temos aqui. Então, tive a honra de trabalhar no Dom. O Alex Atala, que tem essa premissa, né? Esse objetivo dele é justamente trazer esses ingredientes do Brasil, preparados muitas vezes com técnicas divulgadas mundialmente e que são tão saborosos e ricos quanto qualquer outro produto em qualquer outro lugar do mundo. Então, que merece o seu valor, merece o seu destaque. Então, ele trouxe tudo isso pra gente e aos poucos o Brasil começou a ganhar um espaço não só com a gastronomia brasileira, mas também com outros chefes de outras nacionalidades que chegaram aqui e começaram a explorar tudo isso da mesma forma. Então, a contribuir, né? Exatamente. Era um francês, mas como estava falando muito da gastronomia nacional, ele foi atribuindo a culinária francesa. Exatamente. Então, hoje em dia, a gente tem essa valorização do produto brasileiro. E qual vai ser o próximo passo? Agora que você já é mestre, eu sei que você está há pouco tempo, né? Na mentoria, ainda está estudando como autodidata, né? Exato. E depois? Vivo num processo de auto-coaching. Então, quando você trabalha em alimentos e bebidas, não se tem muito tempo, né, com relação a cursos, né? Até porque você entra meio-dia, sai meia-noite, tem um intervalo curto, então tem que encaixar tudo aos pouquinhos, vira um quebra-cabeça. Então, parar para fazer uma pós-graduação, alguma coisa maior, é mais difícil. Então, o curso de coaching sempre foi algo que eu sempre quis fazer, mas não só profissionalmente falando. Eu busco dentro de mim o melhor profissional que eu posso ser, a melhor pessoa que eu posso ser, com equilíbrio entre humanismo, racionalismo, enfim. Então, estou nesse processo de auto-coaching, seguindo Líder HD e tudo mais. E tem um processo espiritual também acontecendo, que é um estudo de budismo, que também traz esse lado de reflexão constante, né? De pesos e medidas todo momento, e isso eu sei que vai ser bem enriquecedor para mim. Além do curso de italiano, que também é ótimo. Quando você conhece um pouquinho da cultura de outro país, também é maravilhoso, é divertido, é bom para entender um pouco da cabeça do chefe, né? Que é uma pessoa maravilhosa, um dos chefes mais doces que eu já trabalhei, extremamente preocupado, envolvido em tudo. Ele quer trazer, sim, uma nova cozinha italiana para todos e como a gente pode fazer isso. E eu quero escrever aí os meus nomes, né, os nossos nomes, na verdade, nos anais de premiações como Brigada de Ouro, como Melhor Chefe, como Michelin, por que não, né? Temos que pensar grande. É verdade, com certeza. Temos que pensar grande, sempre. Como é que tá o restaurante, Val? Ganhou como Brigada de Ouro. Nós fomos destacados por enquanto pela revista Prazeres na Mesa como Brigada de Ouro. Temos apenas 4 meses, mas esses 4 meses parecem muito mais. É muito interessante ver o alinhamento, o entrosamento que a equipe ganhou nesses últimos meses. Nem meia dúzia dos funcionários ali tinham trabalhado antes em outros restaurantes. Então é todo mundo praticamente novo, um para o outro. E eu prezo muito você respeitar e trabalhar com os seus colegas e entender essa individualidade e tudo mais, né? Tivemos esse destaque como serviço, além de comida, com o chefe Salvatore Eloy, que já tem uma longa trajetória aqui em São Paulo, foram 13 anos de Fasano, mais alguns anos de Girarosto, né, no Grupo Egeu, mais o Loi Ristorantino, que era o restaurante que ele tinha antes ali na Melo Alves, e agora aqui no Salvatore Eloy. Ele, com esse nome e tudo mais, ele tem trazido bastante gente que já acompanha ele nessa trajetória. Todos têm recepcionado muito bem tudo que a gente tem a oferecer, né? O nosso produto como um todo. Então, todos os dias jantar animadíssimos. Nossa, é muito bom ver a casa bombando todos os dias. Eventos acontecendo, entrevistas e tudo mais, as fotos. O chefe está escrevendo um livro.
futuro, então logo mais tem novidades. É bonito, bonito ver as coisas acontecendo. O almoço tem muito do pessoal da região e tudo mais, então também um pouco mais tranquilo com relação ao jantar, mas também trabalhamos bem todos os dias, de segunda a segunda, viu? Ó, pra vocês entenderem. A Val, para mim, é uma referência, né, gente, para falar de restaurante, de serviço, de atendimento. E aí a gente decidiu fazer uma coisa juntas. Val, conta pra galera o que é isso aqui que a gente está fazendo. Essa identificação que a gente teve uma com a outra, de projetos, de pensamentos e tudo mais. E ela trabalhou, antes de eu trabalhar no Hotel Nick, ela trabalhou lá também. Então, quando eu cheguei lá, tinha um legado Catilhane acontecendo. E eu quis, com muito carinho, tocar um projeto dela de uma forma um pouco mais enxuta, mas que continuasse recebendo a mesma atenção e que não morresse, porque eu sempre considerei muito importante. Essa menina conhece muitos lugares e começou a fazer essa pesquisa e isso começou a se tornar grande e se tornou aí numa gama de restaurantes, de lista de restaurantes, e a gente está atualizando então essa lista. Porque São Paulo é uma loucura, né? Exatamente. Abre, fecha, o pessoal vai se moldando. Exatamente. Então tem muita coisa nova para incluir, muitos restaurantes, bares, baladas que estão abertos há um tempo e que ainda merecem atenção, ainda tem muito público, que tem que ser descoberto, enfim. Então vai ser bem interessante desenvolver essa lista. Eu espero que vocês gostem. Então é uma maravilha aqui, tá com a minha amiga de sempre, mas também ela também me apoiando nesse projeto novo aí, que é o Vibe SP e essa lista de restaurantes que tá em breve aí com vocês. Então, obrigada, gente. Quer falar mais alguma coisa? Não. Ah, agora eu fiquei com vergonha. Tchau, galera. Espero que vocês gostem desse papo que eu troquei aqui com a Valéria Gonçalves. Deixe um curtir, deixe um comentário. Um grande beijo do tamanho de São Paulo. Até mais!